O homem contemporâneo tem dificuldade em conceber a dureza e a rigidez da vida diária de uma família na Idade Média. Imagine-se como um pai no ano de 1400. Um terço de seus filhos não alcançará a idade adulta, e é bem provável que você mesmo não chegue aos 50 anos. As preocupações que hoje consideramos graves, como a falta de tempo ou os altos custos da energia, parecem insignificantes diante da luta pela sobrevivência que nossos antecessores enfrentavam. Neste filme, você vai descobrir como era a rotina de uma família medieval, desde o amanhecer até o anoitecer. Quais desafios eles enfrentavam, como fome, doenças e guerras, e como suas vidas eram moldadas pela condição de morar em uma cabana simples, em uma casa na cidade ou em um castelo. Começaremos com uma revelação surpreendente. Apesar de viverem em um mundo repleto de crueldades, as famílias medievais encontravam momentos de alegria e esperança. Prepare-se para uma viagem no tempo que não apenas mostrará os aspectos sombrios da vida familiar na Idade Média, mas também o que podemos aprender com essas experiências para os dias de hoje. Logo pela manhã, ao raiar do dia, uma família desperta em uma cabana rural. O frio e a luz tênue filtram-se por janelas rudimentares. A mãe já está atiçando o fogo, da onde uma fumaça irritante se espalha pelo ambiente. As habitações medievais muitas vezes careciam de chaminés, e a fumaça escapava apenas por uma pequena abertura no telhado. Enquanto isso, o pai cuida de uma vaca magra e de algumas galinhas que a família mantém. Os animais costumavam viver próximos das pessoas, às vezes até no mesmo espaço, para protegê-los do inverno e de ladrões. As crianças com idades entre 5 e 12 anos não têm tempo para preguiça. Mal conseguem abrir os olhos sonolentos e já se envolvem nas pequenas tarefas do dia. Cada membro da família desempenha um papel essencial. As filhas mais novas vão buscar água no poço, aprendendo a cozinhar mingau e a assar pão. Os filhos pastoreiam as cabras ou trabalham no campo ao lado do pai. A infância, como conhecemos hoje, praticamente não existe para eles. Desde cedo, são tratados como pequenos adultos e precisam contribuir para as atividades diárias. Por volta das 10 da manhã, chega o momento da primeira refeição do dia. Chamam-na de almoço, que geralmente é precedido por uma oração ou pela participação em uma missa. Toda a família, incluindo aprendizes ou servos, se reúne em torno de uma mesa simples de madeira. O pão escuro, a base da dieta medieval, é sempre presente. Um provérbio do século XIV diz que a forma como se trata o pão reflete como se trata as pessoas. O pão era considerado um presente divino e desfrutava de grande respeito. Para essa família, ele é um verdadeiro tesouro. Pedaços de pão são mergulhados em um grosso mingau de ervilha ou sopa de cebola. A carne é um luxo raro, especialmente entre os camponeses. Um pedaço de bacon defumado pode ser usado para dar sabor ao mingau. Nas cidades e nas cortes, a carne é mais frequente, com a carne bovina sendo a mais valorizada, enquanto a de porco e de cordeiro são vistas como opções mais comuns no campo. Mesmo um burguês abastado respeita o pão como a base da refeição, compartilhando a mesa com a família e os empregados. As refeições medievais têm suas próprias regras. Todos comem mais ou menos a mesma coisa, mas o senhor da casa, ou o homem mais importante, ocupa a cabeceira da mesa e é o primeiro a se servir. As crianças e os aprendizes ficam nas bordas, afastados do centro de honra. A alimentação é feita principalmente com as mãos. A colher é utilizada para o mingau e a sopa, enquanto o garfo é uma raridade. Antes de comer, todos simbolicamente lavam as mãos em uma bacia. A água é um bem inestimável, sendo mais um símbolo de pureza do que uma questão de higiene de fato. Após o almoço, a família dedica um momento à oração e, logo em seguida, cada um retorna às suas tarefas. Durante a primavera e o verão, o trabalho é realizado ao ar livre, desde o amanhecer até o anoitecer.
O dia do homem medieval é guiado pelo sol, não por relógios. O agricultor se curva sobre a terra, capinando o trigo, com o suor escorrendo em abundância. Na cidade, o artesão passa suas horas na oficina. O ferreiro, por exemplo, martela o ferro incandescente, enquanto o aroma do carvão queimado se eleva em seu rosto. Homens de todas as classes se acostumam a passar a maior parte do dia fora de casa. Mesmo os nobres frequentemente viajam por suas terras ou se envolvem em batalhas, aparecendo no castelo apenas ocasionalmente. As mulheres, por sua vez, permanecem mais próximas do lar, mas não ficam inativas. Elas são responsáveis pela administração da casa, o que na época medieval era um trabalho incessante. Cozinhar em fogo aberto, assar pães, preparar massas, acender fornos, fabricar velas de sebo, tecer e costurar roupas para toda a família, lavar roupas em córregos ou baldes e cuidar das aves e cabras. Além disso, elas supervisionam as crianças pequenas e transmitem todo o conhecimento necessário. A dama da alta sociedade, mesmo com servos e criados à disposição, não está muito melhor. Sua rotina diária envolve supervisionar os empregados, dar ordens, verificar o trabalho e, acima de tudo, garantir que a cozinha funcione bem para que a família não passe fome. A mulher do campo, por outro lado, trabalha lado a lado com o marido durante a colheita ou ajuda com o pomar e o gado. Ao final do dia, todos retornam para casa, cansados. Os aguardam a segunda refeição quente do dia, a ceia, servida entre 16h e 18h. Essa refeição costuma ser um pouco mais farta que o almoço. Se as provisões permitem, a família pode se permitir um pouco mais de pão, talvez um queijo ou peixe, especialmente durante a quaresma. Após a refeição, quando a escuridão se instala, resta apenas um breve momento de convivência. Como as velas e tochas são caras, logo vão dormir. A família reza diante de uma cruz ou de uma imagem sagrada e se acomoda em um único cômodo. A casa da família medieval é simples, oferecendo o mínimo de conforto. A cabana rural, ou abrigo, tem piso de barro batido e paredes de troncos de madeira, muitas vezes preenchidas com musgo ou feitas de pedra ou tijolos não queimados. As janelas são pequenas, sem vidro, cobertas, no melhor dos casos, com bexiga animal ou pano, para bloquear a entrada do vento. Dentro, há alguns móveis básicos, uma mesa de madeira, um banco e um baú para roupas e provisões. Os pais geralmente dividem a cama com as crianças menores, enquanto as mais velhas dormem em palha, no chão ou, se houver, no forno de tijolos. No inverno, o interior é envolto em fumaça e escuridão, mas o calor da fogueira ou do forno alivia um pouco o frio. A higiene é bastante rudimentar. A água precisa ser transportada em baldes. Então se economiza. A família toma banho em baldes de tempos em tempos, por exemplo, antes de uma festa, ou, no verão, no rio. As crianças têm seus banhos raramente, geralmente se limitando a lavar as mãos e o rosto. Nas cidades, havia banhos onde os burgueses mais abastados podiam ir, mas a igreja sempre alertava sobre a importância de não se preocupar excessivamente com o corpo. Afinal, a pureza da alma é o que realmente importa. Alguns monges e freiras, por vezes, viam a sujeira do corpo como um sinal de devoção, e disse que certos santos se banhavam apenas uma vez por ano. Em uma família comum da época, a situação não parecia tão extrema, mas a falta de higiene era evidente. Insetos e parasitas eram uma constante. Não era incomum encontrar piolhos nos cabelos de crianças e adultos, e o odor de corpos não lavados fazia parte da rotina. O banheiro, para os camponeses, alívio era encontrado ao ar livre, atrás do celeiro, enquanto os burgueses despejavam seus dejetos nas ruas durante as madrugadas. Diante de tal cenário, não é surpreendente que as doenças se espalhassem, mas voltaremos a isso em breve. A vida de uma família medieval
não se resumia apenas a trabalho e preocupações. Havia momentos raros de lazer, como as festas religiosas e as feiras anuais. Nessas ocasiões, até os mais simples podiam se divertir. Na praça, danças e canções preenchiam o ar, enquanto as crianças se entregavam a brincadeiras. Arqueólogos já encontraram brinquedos rudimentares, como bolas de barro, peões de madeira e bonecas de pano. Famílias mais abastadas desfrutavam de entretenimentos como jogos de tabuleiro, teatros de marionetes ou caçadas. Para os camponeses, no entanto, a festa representava uma chance de se fartar e descansar da dura rotina. No cotidiano, a fé era uma presença marcante. As famílias rezavam pela manhã, à noite e antes das refeições, e frequentavam a missa com regularidade. A religião proporcionava consolo e explicações para os desafios da vida. Tudo o que acontecia era visto como a vontade de Deus. Quando enfrentavam dificuldades, buscavam alento nos sermões do padre, acreditando que a paciência diante do sofrimento lhes traria recompensas no céu. E, de fato, os desafios eram muitos. Em breve, falaremos sobre a crueldade com que o destino podia agir, trazendo fome, doenças ou guerras. O esforço diário era desgastante, mas as verdadeiras provações para essas famílias vinham de desastres naturais e calamidades imprevisíveis. A fome, as doenças e a violência se espalhavam pela Idade Média como uma sombra, capaz de atingir até mesmo os lares mais tranquilos. Bastava um período de chuvas excessivas ou, pelo contrário, primaveras secas, para que as colheitas fossem arruinadas. A fome logo se fazia presente. As reservas de grãos e farinha se esgotavam, e o pão era feito com misturas de bolotas, grama ou casca triturada, que também se tornavam escassas. As pessoas se viam obrigadas a consumir o que antes nunca teriam considerado: raízes, folhas e até carcaças de animais. As crônicas medievais relatam horrores que nos são difíceis de imaginar. Durante o reinado de João Luxemburguês, em 1318, a Tchecoslováquia enfrentou uma fome terrível em meio ao caos da guerra. O cronista Pedro de Gitava registrou que camponeses desesperados abandonavam suas casas e se escondiam nas florestas, onde matavam viajantes e recorriam ao canibalismo para sobreviver. Essas histórias aterradoras foram silenciadas por cronistas posteriores, pois pareciam cruéis demais. No entanto, relatos de canibalismo em tempos de fome também surgem em outras partes da Europa, como durante a Grande Fome de 1315 a 1317, que afetou todo o continente. Há quem diga que pais, em sua desespero, abandonavam os filhos ou cometiam atos impensáveis para garantir a própria sobrevivência. A fome abalava as bases da família. Onde não há alimento, a moralidade se desfaz, e o desespero silencia os sentimentos humanos. Entretanto, nem todos chegavam a esse ponto. Muitas famílias se mantinham unidas, lutando juntas pela sobrevivência. Elas compartilhavam o último pedaço de pão e se ajudavam mutuamente. Um vizinho prestativo em tempos de fome muitas vezes representava a diferença entre a vida e a morte. Contudo, a Europa medieval é marcada por recordações de corpos exaustos espalhados pelos campos, vítimas da fome, cujo sofrimento revela a brutalidade das catástrofes naturais antes da Era Moderna. Ainda mais devastadora do que a fome era a peste negra. No século XIV, a morte negra varreu a região de Dimienicha e, em poucos anos, estima-se que eliminou 1/3 da população europeia. Diante dessa realidade, nossas vivências atuais com epidemias parecem pequenas em comparação. A peste não fazia distinção. Chegava de forma repentina às aldeias e, em questão de dias, metade dos moradores se esvaecia. Muitas famílias eram dizimadas até o último membro. Imagine uma família em 1348. O pai acorda com febre pela manhã e, à noite, os parentes mal conseguem sepultá-lo.
pois a cada novo dia surgem mais mortos e os cemitérios já não têm espaço. A mãe, aterrorizada, vê inchaços dolorosos surgirem nos corpos das crianças e sabe que a morte se aproxima, sem nada que possa fazer para deter essa tragédia. O atendimento médico era quase inexistente. Curandeiras ofereciam ervas e orações, enquanto cirurgiões realizavam sangrias. Mas mesmo os raros médicos da época eram impotentes diante da peste. Após o impacto da epidemia, uma nova fome frequentemente emergia, pois os campos ficavam abandonados e o comércio parava. As famílias que sobreviviam carregavam esse trauma para sempre. A vida na Idade Média, mesmo em tempos normais, era marcada pela presença constante da morte, mas a peste transformou tudo em uma luta desesperada pela sobrevivência. Além disso, outras doenças faziam seu caminho, como varíola, disenteria, tuberculose, sarampo e uma infinidade de enfermidades infantis, para as quais não havia tratamentos eficazes. A taxa de mortalidade infantil era alarmante. Estima-se que 1 em cada 3 crianças não chegasse à idade adulta. Os pais enfrentavam a trágica perda de filhos com uma frequência tão grande que isso se tornava quase comum. Até mesmo as famílias nobres sofriam com a morte de seus filhos. Reis e rainhas, por exemplo, podiam ter até 10 filhos, mas apenas alguns sobreviviam. Além disso, as mães arriscavam suas vidas a cada parto. Febres puerperais e infecções pós-parto dizimavam mulheres de todas as classes sociais. Assim que davam à luz, muitas enfrentavam altas temperaturas e muitas faleciam em poucos dias. As crianças frequentemente ficavam sem mãe, e o cuidado dos recém-nascidos recaía sobre parentes mais velhas ou amas de leite, quando disponíveis. O destino não fazia distinção. Enquanto hoje falamos sobre tragédias que ocorrem raramente, na Idade Média, as desgraças eram parte da rotina. Cada indivíduo carregava no coração a dor da perda de um ente querido, seja um filho, um irmão ou um parceiro. A ira humana, manifestada em guerras e violência, também contribuiu para as calamidades. As guerras medievais não eram conflitos limpos entre exércitos distantes. Ao contrário, os civis eram os que mais sofriam. Quando um exército inimigo invadia uma região, os camponeses se refugiavam nas florestas e se escondiam em cavernas, como relatam os cronistas da época. As aldeias abandonadas eram queimadas, as colheitas confiscadas ou destruídas, e o gado abatido. Aqueles que se esconderam voltavam depois para encontrar suas casas em ruínas, determinados a recomeçar do zero, mas lamentando os membros da família perdidos ou capturados. Essas tragédias eram comuns durante as invasões, como a devastadora incursão tártara no século X, que arrasou a Morávia Oriental e levou muitos como prisioneiros. Em tempos de batalhas internas, como as guerras hussitas na Boêmia, vizinhos se tornavam inimigos mortais por causa de uma simples diferença de crença ou lealdade. Assim, uma família rural podia facilmente ser alvo de um massacre ou, em resposta, pegar em armas. Além dos anos de conflito, a violência estava presente no dia a dia. Nas estradas, bandidos armados se escondiam, prontos para assaltar e matar viajantes desavisados. Nas cidades, a ausência de uma polícia fixa deixava a população vulnerável. Aqueles que se aventuravam à noite nas ruas escuras corriam sérios riscos de serem atacados. As leis eram severas, e um criminoso apanhado frequentemente aguardava por uma execução pública ou tortura. Esses atos brutais podiam ser assistidos por crianças e famílias inteiras na praça, criando a ideia de que a vida não tinha grande valor. Quando um camponês desafiava a autoridade do senhor ou falhava em suas obrigações, o castigo poderia ser o chicote, a prisão nas masmorras do castelo, ou, na pior das hipóteses, a forca como um exemplo para os demais. Os camponeses eram tratados quase como propriedade dos nobres, e as opressões dos senhores
tornavam-se uma rotina para as famílias submissas. Um mero indício de feitiçaria ou heresia podia colocar uma família nas garras da Inquisição. Embora os processos de bruxaria tenham se intensificado mais tarde, a Igreja medieval já não hesitava em punir com rigidez aqueles cuja fé se desviasse da ortodoxia, arrastando toda a família para a desgraça e miséria. Apesar de todas essas atrocidades, as famílias medievais encontravam formas de superar as dificuldades. Os laços familiares e comunitários eram robustos, com a proximidade entre parentes e vizinhos promovendo um auxílio mútuo. A fé em Deus proporcionava consolo, com a crença de que, após os sofrimentos terrenos, viria a recompensa no céu. O cotidiano repleto de perigos ensinava humildade e resistência. E mesmo em meio à crueldade da vida, o amor humano e a esperança nunca desapareciam. Os braços protetores das mães ofereciam abrigo às crianças, mesmo nos tempos mais sombrios, enquanto os pais estavam prontos para defender seu lar, armados se necessário. Agora que entendemos as duras provas enfrentadas pelas famílias medievais, será que seu destino estava atrelado à riqueza ou à pobreza? Vamos explorar as diferenças entre uma cabana humilde, uma casa de classe média e um imponente senhorio. A Idade Média era um período marcado por uma hierarquia rígida. O tipo de família em que você nascia moldava todo o seu futuro. Uma família camponesa de classe baixa vivia em uma realidade completamente distinta daquela de um comerciante próspero na cidade ou de um nobre em seu castelo. Em cada estrato social, a infância e a vida familiar se desenrolavam de maneiras únicas, mas todas compartilhavam a preocupação primordial com a alimentação e a sobrevivência. A vida da família rural pobre, composta por camponeses e servos, era a mais árdua. Eles habitavam pequenas cabanas de madeira ou tocas, onde um único ambiente funcionava como cozinha, dormitório e oficina. As famílias costumavam ser numerosas, com 5, 7 ou mais crianças, pois os pais precisavam de mãos extras para o trabalho e sabiam que nem todas as crianças sobreviveriam até a idade adulta. A dieta dos camponeses era bastante modesta, composta por pão de centeio, mingau de grãos ou leguminosas, repolho, cebola e nabo. A carne era um alimento raro, consumido apenas algumas vezes ao ano, como, por exemplo, porcos durante a festa da padroeira ou carpas no Natal. O leite e o queijo geralmente eram vendidos no mercado para cobrir impostos. O dia começava cedo no campo, com os agricultores cuidando do gado e enfrentando as constantes tarefas domésticas. As crianças de famílias menos favorecidas não tinham acesso a brinquedos, ao contrário de seus colegas mais abastados. Desde pequenas, eram responsáveis por pastorear gansos, coletar lenha e aprender o ofício de seus pais. A educação formal era quase inexistente. O máximo que um padre na aldeia poderia oferecer eram algumas orações e noções básicas de aritmética. O analfabetismo era uma realidade comum. Quando um camponês possuía um pequeno patrimônio, como um pedaço de terra, costumava dividi-lo entre os filhos ou deixá-lo para o herdeiro único, enquanto os demais precisavam buscar trabalho fora. A posição dos camponeses era a mais humilde, sempre subordinada ao senhor da terra. Eles não podiam deixar a propriedade sem autorização e eram obrigados a pagar dízimos à igreja, além de tributos ao senhor. A vida deles era marcada pela servidão e pelas mudanças das estações. Em tempos de seca ou granizo, a ameaça da fome se tornava real. Durante guerras, a aldeia era frequentemente a primeira a ser atingida pelas invasões inimigas. Apesar de tudo, muitos camponeses sentiam um orgulho imenso por serem os responsáveis por alimentar o país. Graças ao seu trabalho árduo, todo o reino tinha o que comer. Os laços familiares eram profundos e a interdependência mantinha a união entre os membros da casa. As crianças respeitavam os pais
e esperava-se que cuidassem deles na velhice, já que não havia aposentadoria. Nas cidades, por outro lado, residiam famílias burguesas, artesãos e comerciantes. Embora fossem uma minoria, seu padrão de vida era, em geral, superior ao do campo. Os burgueses habitavam casas de alvenaria ou madeira, com vários cômodos, frequentemente incluindo um ateliê ou uma loja no andar térreo e apartamentos acima. A família de um artesão, como um sapateiro ou padeiro, desfrutava de uma renda mais estável vinda de suas produções. A dieta dos burgueses era mais variada, incluindo carne pelo menos uma vez na semana, além de pão e mingau. O acesso a peixes era abundante, pois as cidades costumavam estar próximas a rios, e também havia iguarias importadas como especiarias, mel e vinho. As roupas dos burgueses eram de qualidade superior, confeccionadas com tecidos que muitas vezes traziam bordados. Enquanto as mulheres usavam toucas, os homens eram vistos com chapéus de feltro. As crianças burguesas tinham mais oportunidades educacionais. Nas cidades maiores, existiam escolas paroquiais ou municipais, onde os filhos da classe abastada aprendiam a ler, escrever e fazer contas. Contudo, na maioria das vezes, o aprendizado acontecia de forma prática, com os filhos herdando as profissões dos pais. As filhas se preparavam para o papel de donas de casa, ajudando, eventualmente, nos negócios familiares. A vida urbana também oferecia um certo conforto, com acesso a cuidados médicos mais fáceis. Havia cirurgiões, farmacêuticos, mercados com uma variedade de produtos e diversas opções de entretenimento, desde festividades de guildas até visitas à igreja e tavernas, onde os burgueses comentavam as novidades. As famílias urbanas desfrutavam de mais liberdade legal em comparação aos camponeses. O burguês era considerado livre e estava sob a lei municipal, podendo mudar-se e negociar. No entanto, a vida na cidade não era isenta de riscos. Incêndios em casas de madeira e epidemias em ruas estreitas se espalhavam rapidamente, e as disparidades sociais eram evidentes. Ao lado dos ricos patriciados, encontravam-se trabalhadores pobres, cujas famílias não eram vistas como as dos camponeses. No entanto, se uma família pertencesse a uma guilda reconhecida, gozava de respeito e estabilidade. Os burgueses também se preocupavam com a moral e a ordem, e o conselho municipal impunha punições a excessos, ensinando às crianças desde cedo a importância da disciplina. Os jovens aprendizes, por vezes, se esquivavam do olhar atento do mestre em busca de diversão, o que gerava queixas sobre a juventude excessivamente mimada. Desde a Idade Média, os mais velhos sentiam a necessidade de impor disciplina aos jovens. Há registros que orientam os pais a evitarem a superproteção, enfatizando a importância da educação voltada para a obediência. Entre as famílias nobres, que habitavam castelos ou palácios, a hierarquia social era clara, com a alta nobreza e as famílias reais no topo. Para elas, a vida parecia um conto de fadas, repleta de riqueza, luxo, servos, banquetes opulentos e vestimentas esplêndidas. Os senhores residiam em imponentes castelos de pedra ou em mansões, espaçosas e equipadas com diversas dependências, salas de jantar, quartos, capelas, cozinhas, câmaras e até arsenais. Os nobres adornavam-se com tecidos luxuosos como veludo e brocado, e as damas deslumbravam em vestidos ricamente bordados, complementados por joias de ouro. Uma vasta servidão atendia a todos os caprichos, desde cozinheiros a criados, mordomos, amas de leite para os pequenos e guardas. A alimentação da nobreza era farta, com carne de caça diariamente à mesa. O venado, uma iguaria, acompanhava pães brancos de trigo, especiarias exóticas do Oriente e vinhos importados. As crianças da aristocracia até tinham um cardápio especial, e as amas garantiam que sua dieta fosse nutritiva. Contudo,
Mesmo os nobres estavam longe de estarem a salvo das adversidades da época. A infância deles também era curta. Meninos, a partir dos 7 anos, eram enviados à corte de outro nobre como pajens, onde aprendiam a servir e a desenvolver habilidades de cavalaria. As meninas, aos 12 anos, muitas vezes eram prometidas em casamentos estratégicos. Apesar de alcançarem a vida adulta com mais frequência do que as crianças pobres, a boa alimentação e os cuidados higiênicos não eram uma garantia. A mortalidade materna no parto, por exemplo, não poupava nem as famílias reais, e pais frequentemente enfrentavam a dor de perder filhos. O rei Carlos IV, por exemplo, enterrou várias crianças na infância, e não era incomum que um nobre, tomado pela tristeza, desse ao filho ou à filha recém-nascidos o nome de uma criança falecida. A educação entre os nobres era rigorosa e formal. As crianças aprendiam principalmente com tutores e servos, enquanto os pais se ocupavam mais de eventos sociais, zelando pela imagem da linhagem. Pais cavaleiros transmitiam aos filhos os valores da cavalaria, ensinando esgrima, equitação e táticas de guerra, já que era seu dever proteger o reino e participar de conflitos. Assim, a guerra também influenciava a vida das famílias nobres. Os maridos partiam para batalhas, enquanto muitas mulheres administravam as propriedades sozinhas, apreensivas sobre o retorno de seus maridos. Intrigas e disputas pelo poder podiam arruinar clãs inteiros. Uma batalha perdida ou uma revolta fracassada frequentemente resultavam em confisco de bens, exílio ou até execução do chefe da família. Por outro lado, a nobreza rica tinha condições de proporcionar educação a seus filhos. Alguns deles eram alfabetizados e se dedicavam à coleção de livros e ao apoio às artes. As crianças nobres desfrutavam de brinquedos e tempo livre que os camponeses apenas podiam imaginar. Brincavam nos jardins dos castelos, aprendiam dança, música e até a arte da falcoaria. As disparidades entre ricos e pobres eram, portanto, imensas em termos de conforto e oportunidades. No entanto, em um aspecto, todos os humanos eram iguais. Diante de uma epidemia, da fome ou da perda de um ente querido, até um príncipe se via forçado a reconhecer que sofria a mesma dor que um camponês comum. Na sociedade medieval, a mobilidade social era bastante limitada. Uma criança oriunda de um súdito não tinha a possibilidade de se tornar um nobre. A única exceção a essa regra ocorria quando um garoto excepcional se tornava parte do clero e subia na hierarquia. A igreja oferecia educação e, em algumas ocasiões, uma família em dificuldades podia ascender ao poder por meio de um cargo episcopal. Fora isso, era comum que as pessoas passassem toda a vida na mesma classe social em que nasceram. Essa rigidez nas classes é vista hoje como injusta, mas na Idade Média era considerada uma ordem natural do universo, estabelecida pela providência divina. Cada família, seja pobre ou rica, deveria seguir os ensinamentos cristãos e cumprir suas obrigações de acordo com sua posição. A vida das famílias medievais era, sem dúvida, marcada por crueldade e incertezas. A cada dia, elas caminhavam em uma linha tênue entre a vida e a morte, com pouquíssima segurança. No entanto, foi nesse cenário desafiador que laços familiares e de vizinhança se fortaleceram, ajudando as pessoas a sobreviver e a manter sua humanidade. Hoje, vivemos em um mundo totalmente diferente. A medicina salva a maioria das crianças. Não enfrentamos fomes ou epidemias e temos um teto sobre nossas cabeças e água quente ao nosso alcance. Contudo, é interessante comparar as experiências medievais com as contemporâneas. Ao lembrarmos do sofrimento que um dia foi comum, podemos valorizar ainda mais tudo o que temos: a abundância de alimentos, a higiene moderna, a paz e o conforto. Nossos antepassados lutavam arduamente para alimentar seus filhos, enquanto hoje nos questionamos
sobre como incentivar as crianças a estudar ou a reduzir o tempo de tela, ao invés de nos preocuparmos se elas sobreviverão ao inverno. É claro que as famílias de hoje ainda enfrentam seus desafios e tragédias, mas, em comparação com a incerteza da Idade Média, desfrutamos de uma estabilidade e proteção incomensuráveis. Podemos também admirar a resiliência e a fé das pessoas daquela época. A oração diária, as tradições e a comunidade conferiam sentido à vida, mesmo em meio ao sofrimento. As famílias contemporâneas podem aprender com a solidariedade que caracterizava aqueles tempos. As pessoas se mantinham unidas por necessidade, enquanto hoje, muitas vezes, as famílias se fragmentam por questões triviais. Talvez isso aconteça porque o destino não nos pressiona tanto. A história nos ensina que as condições de vida são mutáveis. O que consideramos certo, como o fato de todas as nossas crianças chegarem à vida adulta, era um sonho não realizado para os pais medievais. Assim, olhar para o passado nos traz humildade e gratidão. Por fim, podemos afirmar que a vida das famílias medievais era realmente dura, repleta de esforço, dor e medo. No entanto, nesse contexto também havia amor, esperança e o desejo de proporcionar um futuro melhor aos seus entes queridos, mesmo que esse futuro fosse no céu. Os pais e mães daquela época nos legaram um exemplo de perseverança e fé profunda, mostrando que, mesmo em tempos difíceis, vale a pena permanecer unidos. Independentemente de morarmos em uma cabana, sob um castelo ou em um apartamento moderno, a família continua a ser um refúgio contra as crueldades do mundo. Reconhecer os desafios enfrentados por nossos antepassados nos ajuda a valorizar mais o presente e a não esquecer que a história das famílias é uma narrativa de superação, ancorada no amor, no trabalho e na esperança.